Fala amigos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou Nathan Santos com mais um Desmistificando o Sobrenatural. Hoje eu quero falar um tema muito importante e nós vamos dar uma lida rápida no que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12, mais outro versículo no capítulo 14. Antes eu quero só dar um aviso rápido. Se você acha que esses ensinos estão abençoando sua vida, estão edificando sua vida, então curta, comente e compartilhe com o máximo de amigos que você puder, para que outras pessoas sejam abençoadas com essa mensagem. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí pulando para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Eu quero falar sobre despertando a sua fome espiritual. Você precisa despertar a sua sede e a sua fome pelo poder de Deus. Senão, você nunca vai ter experiências com o sobrenatural. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. A igreja de Coríntios era uma igreja muito sedenta pelo poder de Deus, mas eles não tinham conhecimento correto a respeito dos dons espirituais. E Paulo ele ensina um pouco sobre os dons, mas ele conclui o ensino dizendo: olha, busquem com zelo. E essa palavra busque com zelo, ela no original traz a ideia de ansiar com grande desejo. Então, o que Deus espera de nós é que nós tenhamos um desejo ardente por experimentar o sobrenatural. Quando você tem esse desejo, isso vai te impulsionar a buscar, a conhecer, a se aprofundar, para que você entenda como colocar isso para funcionar e operar na sua vida. Eu conheço muitas pessoas na igreja que estão sedentas pelo poder de Deus, mas não sabem como buscá-lo e, consequentemente, não sabem como encontrá-lo. Eu já estive assim por muitos anos da minha vida, desejando saber como entrar nessa dimensão, mas muitas vezes eu acabava desiludido e pensando que isso era para poucos, até que eu descobri pelas palavras de Deus que o seu poder está disponível para todo o crente. Aí eu pensei, ora, se está disponível para mim, Deus ele deve ter providenciado um caminho pelo qual eu possa alcançar essa dimensão e desfrutar desse lugar nele. Interessante que muitas pessoas, você pode ser uma delas, muitas pessoas infelizmente se conformam com o evangelho raso, com o evangelho desprovido de poder. Eu quero te falar algo: o evangelho real, ele não é desprovido de manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Quando você vê Jesus enviando os seus discípulos, ele diz assim: olha, vão e anunciai que o reino de Deus está próximo, curai os enfermos, expulsai os demônios, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Paulo diz que a pregação e a palavra dele não foi baseada em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele está dizendo, em outras palavras, olha, o que fez vocês ficarem convencidos de que o evangelho é real não foi o meu dom persuasivo, mas foi o poder de Deus que foi demonstrado juntamente com a palavra que eu preguei. Eu acho muito estranho pessoas se conformarem a cultos governados pelo homem, cultos governados pela religião, cultos governados assim por sabedoria meramente humana, sem demonstração viva e eficaz do Espírito Santo. Na verdade, eu gosto quando eu posso perceber que o Espírito de Deus está se movendo no louvor, ele está se movendo na palavra, ele está se movendo em tudo, em todo culto ele se faz presente, mas na verdade, ainda assim, Deus não quer deixar sua operação ou seu poder restrito aos momentos de culto. É importante que a igreja aprenda a trazer para sua rotina, para o seu dia a dia, o mover do Espírito Santo, o direcionamento do Espírito Santo que acompanha as manifestações do Espírito Santo. Quando você olha para a história de homens como os apóstolos e homens, hoje mesmo em dia, eu posso recomendar para você alguns pregadores, até jovens, que estão entendendo sobre essa dimensão, como o João Paulo do Céu na Terra, o Luca Martini, como vários e vários outros. Tem o Diário do Evangelista, tem muitos jovens e até adultos, tem o pastor Pedro Medina, o Reinhard Hitler. Eles demonstram
a manifestação do poder de Deus, não somente no culto, mas também fora dele. E é isso que nós precisamos, porque Deus ele quer que seu Espírito vá além do prédio da igreja. Mas, se você não tiver fome, você não vai buscar alimento. Se você não tiver sede, você não vai buscar a água. Existe uma dimensão espiritual preparada, disponível para todos, mas somente aqueles que têm fome e sede vão se atrever a buscar. Eu quero dizer para você, você hoje pode olhar para dentro do seu coração e não encontrar muita sede de Deus, mas você pode despertar uma sede, uma fome pelo mais de Deus que está disponível para a tua vida. E eu quero ajudar você a despertar essa fome espiritual, te fazendo perceber que nós, como igreja, estamos vivendo o Evangelho muito além do que nos é permitido e do que nos é ideal. O Evangelho ideal, ele não é uma rotina religiosa chata. É sério, gente, muitas pessoas que crescem na igreja olham a igreja como algo chato, como algo vazio. Por quê? Porque não há algo que atrai o coração, não há glória de Deus ali. Quando você cresce pensando que sabe o que é Evangelho, conhecendo aquele Evangelho que é abaixo do nível, você pensa que o Evangelho é chato, é vazio, é superficial. Mas eu quero falar para você, o Evangelho é profundo, é vivo, é glorioso, cheio de poder. E se nós como igreja não aprendermos a viver nessa dimensão, as pessoas não serão atraídas para a palavra de Deus, para o Evangelho e para o Senhor Jesus, porque elas pensarão que nós só somos uma religião chata que sai por aí pregando que o seu Deus é o verdadeiro enquanto os outros são irreais. Amigo, você precisa despertar sua fome espiritual. Você precisa despertar a sua fome pelo sobrenatural. E entender que Jesus deixou uma herança que você tem que usufruir e você tem que repartir com as pessoas. O Evangelho é algo que precisa ser repartido. Agora, aqui nós entramos numa questão interessante. Quando você desperta muita fome pelo sobrenatural, você vai com muita sede ao pote. E você começa a buscar a Deus intensamente, você começa a orar intensamente, você começa a jejuar intensamente. Você vai ser até inclinado a cometer alguns erros, alguns equívocos e alguns exageros. É nessa fase que muitas pessoas elas desistem, elas se entristecem. Por quê? Porque querem operar nos dons, querem operar no poder, mas não têm conhecimento suficiente nem experiência e acabam dando ouvidos às sugestões da mente, liberando palavras erradas, ou orando sem ver a cura acontecendo, ou outros erros e equívocos que podem acontecer. Mas não pare nessa fase, não pare. Por quê? Porque o Senhor ele está te ensinando a ser sensível. Muitas pessoas desistiram do poder de Deus porque elas tentaram provocar isso nas suas vidas e se viram diante de falhas, de equívocos. Oraram e nada aconteceu, profetizavam e nada aconteceu, ou até erraram no exercício dos dons espirituais. Mas, gente, isso acontece com todos que aprendem. Todos que aprendem vão errar. Você não pode querer começar já no alto nível. Você vai começar aos poucos, desenvolvendo sua percepção espiritual, desenvolvendo sua sensibilidade ao Espírito Santo, desenvolvendo seu conhecimento de como cada dom ele opera. E eu brevemente vou ensinar sobre cada um dos dons espirituais. Mas eu mesmo já cometi muitos erros. Eu já dei profetada, irmão. Eu já orei e nada aconteceu. Eu já me equivoquei. Eu já pensei que Deus estava falando comigo quando não era a voz de Deus. E já paguei micos por causa disso. Mas eu sabia que enquanto a minha fome estivesse acesa, a minha fome pelo sobrenatural, Deus, que é o mais interessado que eu viva a sua realidade aqui na Terra, Ele iria aos poucos me ensinar como entrar num lugar de sensibilidade real, onde eu vejo coisas acontecerem. E mesmo hoje, eu às vezes erro, eu às vezes oro e não são curados, eu às vezes penso que vai acontecer alguma cura e não acontece, às vezes penso que Deus vai falar com alguém e não acontece, às vezes penso. Mas a questão é, se você não se dispor a cometer erros, você nunca vai aprender como a coisa funciona.
E quanto mais você desvendar esse lugar em Deus, quanto mais você descobrir esse lugar em Deus, onde o poder dele funciona na sua vida, você vai adquirir experiência e sensibilidade. Você vai começar a saber quando é Deus que está falando com você ou quando não é Deus que está falando com você. Você vai começar a ficar sensível a tipos diferentes de unção. Uma unção que vem só para o dom de profecia, uma outra unção que vem para o dom de cura. Você vai começar a caminhar com o Espírito Santo e a descobrir como ele se revela e flui através da sua vida. E então você vai entrar num lugar onde os dons e o poder de Deus se tornarão cada vez mais reais para você e para a vida daqueles que são abençoados pelo teu ministério. Eu quero falar para você, você tem uma missão aqui na terra, você tem a missão de Deus e o poder de Deus para um mundo que está perdido, está caído. Se você não se levantar e decidir que vai fazer a diferença na sua geração, você só vai assistir Deus se movendo através de outras pessoas que se dispuseram e que se colocaram na brecha para que ele fluísse através delas. Eu quero dizer para você, eu amo demais quando eu vejo vídeos de pessoas sendo curadas, quando eu vejo vídeos de pessoas, trazendo palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e uma profecia bem precisa, com detalhes específicos. Eu amo ver isso acontecendo. Eu falo, uau, glória a Deus pela vida de quem quer que seja que está cooperando com Deus para que essas coisas aconteçam. Mas é muito mais legal você poder contar as suas experiências do que Deus fez através de você. É muito mais legal você poder dizer que você também vive, não porque é você em si, não para encher o teu ego, mas poder satisfazer o seu coração e perceber que você também faz parte de um exército de homens e mulheres de Deus que estão sendo instrumento de Deus nessa geração para a transformação e demonstração do poder do Evangelho. Então eu quero terminar dizendo, acenda a sua fome pelo sobrenatural. Você pode orar e pessoas serem curadas, você pode simplesmente caminhar nas ruas e receber palavras sobre alguém, você pode realizar as mesmas obras que Jesus realizou e realizar maiores, porque ele foi para o Pai, mas ele deixou o seu Espírito. Acenda a sua fome pelo sobrenatural e aprenda a se mover no sobrenatural. Deus abençoe, fique na paz e aguarde os novos vídeos. Grande abraço, tchau, tchau.